bem-aventuranças, do Sermão do Monte, né? E nós já vimos os aspectos religiosos, aspectos políticos de quando Jesus pregou esse sermão. E entramos na semana passada na primeira bem-aventurança. Nós vimos bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que choram. Mas antes de nós começarmos, eu quero te convidar a orar comigo, fechar os seus olhos, a se colocar em reverência ao Senhor e podermos orar nessa hora aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Deus, nesta noite, Senhor, na exposição das Tuas Escrituras, Senhor, eu peço que o Senhor, ó Pai, possa estar convencendo os nossos corações, a nossa mente, Senhor, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Que na batalha contra o Senhor nós sempre saiamos derrotados, Senhor. Que nós sempre venhamos a sair, ó Pai, entendendo que nós somos fracos, necessitados e o Senhor é quem cuida de nós, Senhor. Que nós possamos sempre compreender, Senhor, que a nossa fraqueza não é algo ruim, mas é boa, porque quando somos fracos é que o Senhor nos faz fortes, Senhor. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, se viemos a falhar com o Senhor, ó Pai, e fortalece a nossa fé a cada dia, Senhor, para andarmos de maneira digna do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, hoje nós vamos começar a falar da segunda bem-aventurança. E eu acredito que de todas as bem-aventuranças, essa seja uma das mais contraditórias, olhando pela óptica do mundo. Se a gente olha pela ótica mundana, pela ótica do homem, a gente vai falar, como que pode ser mais que feliz o que chora? Como que alguém que chora é o mais feliz? O mundo ele considera uma declaração dessa como inteiramente ridícula. E por que ela é ridícula? Por que ela é insensata pelo mundo? Porque o choro e a alegria são duas coisas completamente distintas para o mundo. Na filosofia do mundo, o homem diz, olha, esqueça as suas dificuldades, foca naquilo que você é forte, foca naquilo que você é bom, naquilo que você é ruim, esquece isso. Né? Ou fala, abandona aquilo que te faz chorar, não, você está te fazendo muito mal, larga isso. Esquece isso. Busque aquilo que traz paz ao seu coração. Não é isso que o mundo diz? A filosofia do mundo não é essa? Lá em Lucas 12:19, há um versículo em que ele expõe de maneira muito boa o lema do mundo. O lema do mundo é: descansa, come, bebe e regala-te. Por quê? Porque nós não devemos preocupar com essas coisas. Que coisas? As coisas que nos fazem chorar. Esquece essa ideia do choro. O mundo vai pregar isso para você. Então, o mundo vai, de certa maneira, falar, evite essa ideia de uma necessidade do choro, de uma necessidade do pranto. Né? Então, mas aí, em contrapartida, o Evangelho vem e diz o que para nós? O Evangelho vem e diz, felizes os que choram. Olha que contraditório, não é? Então, a gente vai perceber pela palavra que verdadeiramente felizes, verdadeiramente alegres, são os que choram. Esses são os verdadeiramente felizes e alegres, né? Lá em Lucas 6:25, a gente vai ver essa bem-aventurança, só que ela colocada de um ponto de vista negativo. E eu quero até que vocês abram aí comigo lá. Lucas, capítulo 6, versículo 25. Lucas 6, 25. Lembrando que nós estamos acompanhando o Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5. Mas hoje eu quero ler a bem-aventurança aqui, porque ela vai dar tanto o lado positivo quanto o lado negativo dessa bem-aventurança. E olha o que diz primeiro no versículo 21, parte B. Lucas 6, 21, a parte B. Diz o seguinte, bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque é a vez de rir. E aí no versículo 25, a parte B, fala bem assim, ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Lucas, ele expõe de uma maneira negativa. E ele mostra o lado onde Jesus não apenas diz, olha, bem-aventurados que choram, mas Jesus também diz,
ai de vós, os que estão rindo agora. Essa palavra rides, ou riem agora, né, fala daqueles que riem pelos prazeres da juventude. Como no livro de Eclesiastes, que Salomão fala, olha só, jovem, aproveita a sua vida. Jovem, tenha várias mulheres. Jovem, faça isso, faça aquilo outro. Aí, de repente, Salomão vem. No meio disso tudo, Salomão vem e fala assim, olha, mas se lembre de uma coisa, você vai prestar conta de tudo isso a Deus. Então, o que Lucas está expondo para nós é dizendo, olha só, ai de vocês que estão rindo agora, ai de vocês que estão vivendo de uma maneira dissoluta, de uma maneira em que vocês não pensam na vida em Cristo, vocês acham que é para viver para esses prazeres mundanos. Então, vocês que aparentemente vivem uma vida alegre, ai de vocês quando vier a hora do juízo. Então, se por um lado nós choramos agora, por outro, Deus também promete bênçãos para nós. Lá em Mateus 5, vai falar, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, Deus também nos promete a bênção da felicidade, da alegria, da paz àqueles que choram. Agora, a pergunta que fica é, o que é esse choro? Esse choro é o choro de alguém que sofreu uma desilusão amorosa? Esse choro é o choro de alguém que perdeu um ente querido? Esse choro é o choro de alguém que os negócios não deram certo, ele faliu na vida e agora ele está chorando porque tudo deu errado? Ou esse choro é de alguém que fez coisa errada na vida e de repente foi descoberto que fez de errado e agora está chorando de remorso? É isso que a gente vai ver hoje. Que choro é esse? Quem são esses bem-aventurados e que promessa é essa que Deus tem para estes? Então, a primeira coisa que fica é que choro é esse? E para isso eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Abra sua Bíblia aí comigo. Mateus 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Diz o seguinte, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, Jesus quando diz que choram, tem um motivo para ter esse choro, né? Não são aqueles que choram à toa, né? Tem alguma tristeza, e por causa dessa tristeza, eles vão ser felizes, né? O que está em pauta aqui não é qualquer tipo de tristeza, mas é uma tristeza espiritual, né? A gente pega, eu já vi vários cultos, né, fúnebres, em que pastores pegaram esse texto para trazer de consolo aos entes que estavam chorando pela perda do seu parente querido, do seu parente amado. E o pastor diz, olha, a Bíblia diz bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Deus vai consolar o coração de vocês. Só que isso é um tremendo engano, isso é uma tremenda ignorância bíblica. Porque assim como a humildade de espírito tem a ver com o mundo natural, não tem a ver com o mundo natural, não é uma questão de financeira, de pobreza, né? Mas ela é uma humildade espiritual, tem a ver com o mundo espiritual, assim também é o choro e todas as bem-aventuranças. Elas se referem a uma condição espiritual, a uma atitude que aconteceu devido ao mundo espiritual. Então, são bem-aventurados aqueles que choram em seu espírito, aqueles que espiritualmente passaram por um momento e eles estão chorando devido àquele momento, que a gente vai ver que momento é esse. O que acontece para que haja esse choro? Então, os bem-aventurados, aqueles que choram em seu espírito. Por quê? Porque esses, Jesus esclarece, esses é que são felizes. E aí a gente vai ter um problema dentro da igreja moderna, dentro da igreja nos nossos dias, dentro da igreja de uns anos para cá. Por quê? Porque essa bem-aventurança, ela não é evidenciada dentro dessa igreja moderna. As igrejas, elas acreditam que tudo vai bem. E por que tudo vai bem? Né? É muito interessante, por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, é o segundo país que mais envia missionários para o mundo. A igreja brasileira cresce a todo vapor. Cada hora abre mais uma igreja, mais uma igreja, mais uma igreja, e está abrindo igrejas e igrejas.
E aí, então, as pessoas olham e falam assim, olha, a igreja está crescendo. A igreja brasileira tem ido muito bem. A igreja brasileira está dentro do plenário. A igreja brasileira está se envolvendo no governo. Olha, nós conseguimos eleger um presidente conservador. Isso é a igreja se movendo. Isso é mentira. Isso é um tremendo engano. As denominações têm crescido. As placas de igreja têm aumentado. E as placas de igreja têm conseguido construir cada vez templos mais lindos. E eu não sou contra templos bonitos. Não tenho nada contra isso. Agora, a igreja, a noiva pura, imaculada, santa, separada para o seu marido, aquela que está aguardando o seu noivo amado e se mantém pura, essa não está crescendo tanto assim, não. Essa vai bem, porque se ela se mantém guardada, ela vai bem. Se ela está em Cristo, ela vai bem. Mas essa não é a igreja que tem estado tão nos holofotes assim do Brasil. E por que eu digo que não é? Porque as igrejas estão vivendo uma imagem de jovialidade e de vivacidade falsa. Como assim? As igrejas têm, a cada dia, tentam se parecer mais jovens. Só um momento, irmãos. Aí. As igrejas a cada dia estão tentando se parecer mais jovens. Elas querem parecer cada vez igrejas mais modernas. E aí pinta igual boate, bota luz igual boate. A igreja tem cada vez tentado se parecer mais com o mundo. Para que a igreja quer se parecer com o mundo? Para atrair os jovens, para atrair as pessoas do mundo. Só que qual é o problema? O problema é que a igreja não está evangelizando. A igreja está sendo mundanizada. O mundanismo não invadiu as igrejas hoje. O mundanismo foi convidado para dentro das igrejas. E com isso, a pregação de bem-aventurados que choram tem sido destruída. Sabe por quê? Por que a igreja não tem tido essa bem-aventurança? Por que a igreja não tem tido os que choram? Porque a igreja não tem pregado convicção de pecado. A igreja não prega disciplina, a igreja não prega arrependimento, a igreja não prega a conversão genuína. A igreja prega o tempo inteiro, sabe o que é? Pregações sem doutrina ou com doutrina distorcida. São mensagens que não levam a amar mais a Cristo e a odiar o pecado. Mas são mensagens com pecados aceitáveis. Todo mundo faz isso. É normal. Eu me lembro de um tempo atrás, aqui na igreja, nós temos problemas com divórcio. E havia um irmão que divorciou e queria se casar de novo, e ele foi avisado acerca de como é a questão bíblica disso. E quando o pastor Samuel, que na época tinha acabado de assumir a igreja, foi conversar com ele, ele disse assim, tudo bem, eu vou para outra igreja. Um dia, quando eu voltar daqui um tempo, a IEMP, que na época era o nome da nossa igreja, a IEMP vai estar aceitando isso também, igual as outras igrejas. Sabe o que é isso? É porque ele não estava mentindo. É porque as igrejas aí fora têm abraçado o mundanismo de uma maneira que os que choram não estão dentro da igreja. Os que choram o choro espiritual, a igreja não está cheia dos que choram o choro espiritual. Por quê? Porque a igreja está cheia de pecados aceitáveis. Julgo desigual é aceitável. Divorciados se casando, divórcio é aceitável. Irmãos que não são fiéis são aceitáveis. Namorados que fazem sexo antes do casamento são aceitáveis. Adolescentes que saem por aí beijando um mundo são aceitáveis. Nossos adolescentes cantando funks e canções cada vez mais depravadas são aceitáveis. Não há mais aquela profunda convicção de pecado que nos enche do temor do Senhor. Como, por exemplo, Isaías, em Isaías capítulo 6, quando Isaías se vê diante do Senhor, ele fala, ai de mim, eu estou perdido. Por que eu estou perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Por causa do meu pecado eu estou perdido. Pedro, na pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5, lá no versículo 8, Pedro fala bem assim, que Pedro vendo
que Cristo era o Senhor, que Jesus era o Cristo, o ungido, o Messias prometido, Pedro falou, prostrou-se aos pés de Jesus e ele disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Paulo, em Romanos 7, ele fala bem assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas as igrejas hoje não pregam isso. Sabe o que as igrejas hoje pregam? As igrejas, ao invés de pregar isso, ao invés de pregar você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa de chorar pela sua condição, as igrejas pregam, sabe o quê? Aceita Jesus, vai. Dá uma chance para Jesus. Experimenta. Eu vi um vídeo na internet uns tempos atrás, onde o homem, para provar para um ateu que Deus existia, ele disse que Jesus era como se fosse um biscoito de chocolate. Para saber que é bom, tem que experimentar. Um absurdo. Um absurdo. Jesus não é algo para ser experimentado. Jesus não é algo para ser aceito por você, não. É Ele quem tem que te aceitar. É a sua condição que é o problema. Não é a condição de Jesus que é o problema. Jesus não é o problema. O problema sou eu e você. E aí vem, aceita Jesus. Ele te ama. Experimenta Ele um pouco. Você nunca mais vai querer largar Ele depois de experimentar. Que Jesus, aí vem aqueles hinos de reggae que querem fazer uma analogia de Jesus como se fosse a maconha. Que Jesus dá uma onda gostosa. Jesus não dá onda gostosa, não. Jesus confronta o seu pecado. Essa doutrina defeituosa, herética, ignorante de Bíblia. Essa ideia superficial de alegria está operando junto. E com isso elas estão produzindo um grupo de crentes superficiais. É isso que está acontecendo, meu irmão. E bem-aventurados que choram, Jesus está indo completamente contrário a tudo isso. E nós precisamos de compreender o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte, para que a gente possa viver dessa maneira. A Igreja Logos não é uma igreja que vai ficar passando pano no seu pecado, que vai fazer carinho na sua vida pecaminosa. Não vamos, não. Porque nós vamos prezar pela palavra de Cristo. Esse é o problema que a gente tem tido dentro das igrejas. Esse é o problema que nós temos tido acerca da mensagem do Evangelho. O problema é que as igrejas, para se encherem de pessoas, para se encherem de quantidade ao invés de qualidade, eles têm renunciado a essa pregação. Eles têm renunciado à pregação de que você precisa se arrepender dos seus pecados. Então, enche a igreja de pessoas, enche a igreja como se fosse um pão cheio de fermento, mas a verdade é que por dentro isso está vazio. Por dentro é só uma massa, é só algo que só faz inchar. Mas as igrejas não têm mais pregado que bem-aventurados são os que choram. Aliás, pelo contrário. É sempre, vem, aceita Jesus. Dá uma chance para Jesus. Irmãos, esse não é a pregação do Evangelho. Essa não é essa não é a mensagem das Escrituras. As Escrituras dizem o contrário. O negativo precede o positivo. Precisamos ser primeiro humildes de espírito, antes da gente começar a ser cheio do Espírito Santo. A gente primeiro precisa ter uma convicção de pecado. Diante da mensagem esclarecida, a mensagem exposta aos nossos olhos, nós olhamos para a mensagem da cruz e falamos, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Senhor, retira da minha presença, porque eu sou pecador, Senhor. Senhor, desventurado homem que sou, quem é que vai me livrar disso, Senhor? E aí, então, diante da convicção de pecado, vem a conversão. E o real senso de pecado, ele precisa se manifestar antes que haja a real alegria da salvação. As pessoas hoje, elas mal têm a convicção de pecado e elas já estão na alegria. Elas não chegam nem a ter um momento de tristeza. É dia, glória a Deus, é casa, é cargo, é casamento, é filho, é marido,
É tanta coisa que é prometida hoje que Jesus não falou dessas coisas. Jesus falou o contrário. Bem-aventurados que choram. Jesus falou, ai de vocês que hoje estão rindo. Ai de vocês que rides. Por quê? Porque vai chegar uma hora em que vocês vão ver que toda essa alegria de vocês, todo esse riso de vocês, isso é tudo falso. Então, irmãos, aqueles que quiserem ser realmente felizes, bem-aventurados, eles, antes de tudo, se lamentam, antes de tudo, eles choram. Você que está nos ouvindo hoje, se você não passou pela convicção de pecado, se você não passou pelo momento em que seus olhos são abertos diante da glória de Cristo, você olha e fala assim, ai de mim! Você precisa passar por isso. Você não tem que aceitar Jesus. É Jesus quem tem que aceitar você. É Jesus quem tem que receber você. Então, o que Jesus está dizendo aqui nisso tudo? Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender alguns aspectos a respeito do próprio Cristo, para que a gente possa ter uma clareza maior a respeito do que é essa bem-aventurança. Que choro é esse, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o nosso padrão. Por quê? Porque o mundo, ele traça padrões humanos, né? Então, você vai conversar, por exemplo, com pessoas mundanas, vai falar, qual é o seu padrão? Meu padrão é... Você vai no Nordeste, é o Padim Padicício, né? Você vai chegar lá na Índia, lá, quem é seu padrão? É a Madre Teresa de Calcutá, né? Você vai chegar, de repente, para conversar com até pessoas evangélicas, qual é o seu padrão? Meu padrão é Billy Graham. O meu padrão é John Piper. O meu padrão é Hendrik de Kock. O meu padrão é Ormando Pinheiro. E você vai ver que pessoas costumam pegar um padrão humano. Só que elas se esquecem de um padrão humano mais elevado do que todos. Que padrão é esse? É Cristo. O nosso padrão é Cristo. Na qualidade de crentes, a gente sendo moldado, a que homem que nós estamos sendo moldados? A qual padrão? O padrão que nós estamos sendo moldados é o padrão de Cristo. Então, significa que Cristo é o nosso molde, né? Lá em Romanos 8, 29, fala assim, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque ele é o padrão. Todos os outros que vão vir atrás de Cristo estão seguindo a imagem de Cristo. Estão sendo moldados à imagem de Cristo. E nessa imagem de Cristo, nesse padrão é que eu vou seguir. E se eu sigo nesse padrão, a gente precisa examinar Cristo. A gente precisa de olhar para Cristo. E o que a gente encontra em Cristo? A gente encontra em Cristo santidade, a gente encontra em Cristo ausência de pecado, a gente encontra em Cristo até ódio pelo pecado. Quando Jesus chuta tudo no templo, ele está odiando a situação pecaminosa que se envolveu no meio do culto. Quando Jesus está chamando os fariseus e escribas de hipócritas, o problema está na situação, de pecado em que aqueles homens vivem. Então, o que Jesus veio, o padrão que nós temos, o padrão que nós temos em Cristo é sobremodo elevado. E aí, para pegar o padrão de Cristo, eu vou mostrar Paulo, porque Jesus não pecou. Então, eu vou pegar o padrão de Paulo para mostrar como que Paulo vai em busca desse padrão que é Cristo, né? E Paulo começa, eu quero pegar o capítulo 7 de Romanos, porque o capítulo 7 de Romanos é onde Paulo está expondo a sua vida antes de conhecer a Cristo. Abra comigo aí em Romanos capítulo 7. Romanos, no capítulo de número 7. E aí, lá no versículo 24, Paulo fala o versículo que eu havia citado um pouco mais atrás na mensagem, onde Paulo fala bem assim, desventurado homem que sou,
quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo da morte que Paulo está dizendo é que Paulo está falando bem assim, olha, eu quero agir de uma maneira correta, eu quero cumprir as leis de Deus, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu quero fazer, esse é que eu acabo fazendo. Ele fala, porque em mim não habita nada de bom. Aí Paulo chega num ponto que ele fala assim, parece que eu estou o tempo inteiro carregando um defunto comigo, que só me atrasa, que só me bota para baixo na vida, que eu não consigo de maneira alguma obedecer a Deus. Aí Paulo fala, desventurado homem que sou. Então, ali a gente vê um homem triste consigo mesmo, um homem que está chorando, o choro da agonia. Que agonia é essa? Eu não consigo me livrar desse pecado. Eu não consigo viver uma vida de acordo com Cristo. Eu não consigo viver os mandamentos de Deus. Eu não consigo viver de maneira santa. E aí Paulo continua, ele continua essa oração. E aí, nessa oração, ele fala no versículo 18, ele fala, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Já passou por essa situação? Onde você está querendo agir de maneira correta, mas você não consegue. E por que você não consegue? Porque em você não habita nada de bom. Você não tem nada de bom, não. Você é pecador. Você é falho. Você ofende a Deus nos seus pecados. Eu ofendo a Deus nos meus pecados. Se nós ofendemos a Deus no nosso pecado, o crente tem que saber de uma coisa. Crente sabe o que é se sentir totalmente desesperançado consigo mesmo. Todo cristão já passou pelo momento em que ele esteve desesperançado ou desesperançoso com ele mesmo. Por quê? Porque ele olhou para os pecados dele, olhou para a santidade de Cristo e falou assim, eu não consigo. E aí, então, ele chora, ele se lamenta, ele está chorando, não é porque ele perdeu alguém que ele ama, ele está chorando, não é porque ele não conseguiu passar na prova, ele não está chorando porque os negócios dele deram errado, ele não está chorando porque ele perdeu alguém que ele amava muito, ele não está chorando porque o namoro terminou, ele não está chorando por isso não, ele está chorando porque diante de Deus, a condição dele é muito terrível. E aí, então, ele chora o choro espiritual. Ele chora, ele tem o quebrantamento de espírito. Esse choro que Jesus está falando é resultado da humildade de espírito. Por quê? Porque quando eu contemplo Deus, quando eu contemplo a santidade de Deus, quando eu contemplo a supremacia santa e gloriosa do nosso Senhor, e em seguida eu olho para a vida que Ele esperava de mim na criação, daquilo para que eu fui criado, lá em Efésios capítulo 1, fala que tudo que Deus fez por nós, Ele fez para louvor da sua glória. Então, quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, peraí, o Senhor me criou para louvor da sua glória? Mas eu não glorifico o Senhor em nada. Então, diante disso, aí a gente vê a realidade nossa. E quando eu olho para essa realidade da minha vida, eu tenho total desamparo e total desesperança. E nessa desesperança, isso desvenda para mim que a minha qualidade de espírito. É demonstrado que eu sou pobre de espírito, que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus. E isso me entristece diante da situação que eu me vejo sem Deus. Porque quando eu olho para a minha situação pecadora sem Deus, isso tem que causar uma tristeza e uma agonia na sua vida. Aí, quando a gente olha para isso, é que a gente entende por que lá no Salmo 32 e no Salmo 51, Davi sofre tanto pelo pecado dele. A ponto de o salmista dizer que ele sente dor nos ossos, pelo pecado que ele cometera. Por que ele sente isso? Porque ele sabe que o pecado dele agride a Deus. Porque o pecado dele é destrutivo. Porque ele sabe que o pecado acaba com ele. Porque ele sabe que o pecado ofende a pessoa de Deus. E então ele não só chora, mas fala que Davi sente dor nos ossos. Tamanho era o incômodo de Davi com o pecado. Meu irmão, a experiência da conversão,
não é um soltar de fogos. Não é alguém abrindo cartaz e bem-vindo à família Logos. Não é alguém dizendo assim, olha, agora sua vida mudou. Agora você é uma nova pessoa em Cristo e ponto final. Não, antes disso tem que ter tido esse choro. Eu não estou falando de derramar de lágrimas, mas eu estou te dizendo de contrição de espírito. Tem que ter convicção de pecado. Se você não teve convicção de pecado, você não se converteu. E você precisa de chegar diante da santidade de Deus e enxergar isso. Mas esse choro vai além da conversão. Porque, como eu disse a respeito de Davi, Davi já era convertido. O cristão, ele também chora pelos pecados alheios. O cristão, ele se incomoda e se preocupa com o estado da sociedade e do mundo. Cristão não é aquela pessoa que está satisfeito com a vida dele, ponto final, e o mundo... Tem um hino do coral IASP, eu acho que é, ou NASP, não sei, um desses corais adventistas que tem, que são tantos. E aí tem um hino deles que ele fala assim, pode cair o mundo, estou em paz. É claro que o coro é uma realidade, mas também há um choro em nossas vidas quando nós vemos o mundo sendo destruído pelo pecado, sabe? Então, a gente lembra de uma cena, por exemplo, um episódio em João capítulo 11. Abre comigo, João 11, versículo 35. João capítulo 11, versículo de número 35. É um versículo um pouco extenso, não é? Leia aí na sua casa aí. Jesus chorou. Jesus chorou. O episódio que nós estamos lendo, você que é cristão já sabe que episódio é esse, é o episódio em que Lázaro morreu. E Jesus chega na aldeia em que Lázaro havia sido sepultado. E quando Jesus chega lá, Jesus olha toda aquela situação e Jesus chora. Algumas pessoas podem dizer, claro que Jesus chorou. Ele acabaram de perder um amigo. Como assim? Eu sei que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Porque Jesus vira para Marta e fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, quando se crê em mim, vai viver. Então, Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Pensa aqui comigo aqui. Você acabou de perder um ente querido. E Deus fala assim, Deus fala para você assim, vai lá e ora que eu vou ressuscitar. Você vai chegar lá chorando? Claro que não. Você vai chegar cheio de alegria. Porque vai acabar aquele choro de todo mundo. Jesus não chorou porque Lázaro havia morrido. Jesus contemplou aquela coisa horrenda, feia, imunda, denominada pecado. Porque a morte é resultado do pecado. O choro do luto é resultado do pecado. Por quê? Porque as pessoas só estão chorando por causa da morte. Então, quando isso invadiu as nossas vidas, introduziu o homem à morte. E aí Jesus olha tudo isso, olha toda a infelicidade causada pelo pecado. E então, Jesus chorou. Jesus não chorou pelo seu pecado, mas Jesus chorou pelos pecados alheios. Jesus chorou pelo resultado do pecado naquela sociedade. Lá em Lucas 19 também, vai comigo um pouquinho mais à frente aí. Lucas 19, do versículo 41. Lucas 19. Falei um pouquinho mais para frente, mas nós estávamos em João, desculpa. Lucas capítulo 19. Abre sua Bíblia aí. Abre a Bíblia, hein? Deixa sua Bíblia fechada, não. Vê se eu estou lendo certo aí. Faça como os crentes de Bereia. Lucas, capítulo 19, versículo 41 até o 44. Eu quero ler com vocês. Quando ia chegando, vendo a cidade, o que aconteceu com Jesus? Ele chorou. E dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos.
Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Repara comigo que Jesus chorou ao contemplar a cidade de Jerusalém. Mas não a contemplar a cidade em si, mas saber o que ia acontecer com a cidade que o rejeitara. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E na rejeição que Jerusalém faz a Cristo, Jesus chorou pela condição atual e futura de Jerusalém, uma condição pecaminosa. Então, meu irmão, se Jesus chorou, outro tanto faz todo aquele que tem a vida em Cristo. Outro tanto choram aqueles que vivem a vida de Cristo. Não faz sentido algum você ter recebido a alegria da salvação e não chorar por aqueles que estão perdidos. Não te incomodar as almas que estão distantes de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas nós choramos pela nossa convicção de pecado e choramos também pela situação daqueles que amamos, daqueles que estão perdidos. Nós não nos alegramos com a perdição do homem. Todo aquele que recebeu a natureza de Cristo, ele chora pela condição em que o mundo está. Então, a gente chora na convicção de pecados diante da santidade gloriosa do nosso Deus. E a gente chora também pelos pecados alheios. Mas não vamos esquecer que tem promessa, irmãos. Tem promessa também. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E que consolo é esse? Em qual sentido que o crente é feliz? E eu separei para essa noite 2 momentos em que o crente é muito feliz e muito alegre. O homem que realmente ele chora por causa do seu estado de condição pecaminosa é o homem que ele vai se arrepender. Por quê? Porque se ele está triste com a condição dele e há uma saída para isso, ele vai atrás disso. Se ele se arrepende dos seus pecados, na verdade, ele está diante da pessoa de Cristo. Porque o que é necessário? Arrepender e crer no Evangelho. Então, a gente precisa, quando há a exposição da pregação, a exposição da mensagem, e a gente olha para a pessoa de Cristo, a gente fala, epa, ai de mim porque sou pecador, mas espera aí, há uma saída também, há algo que foi preparado para mim. Então, o homem que certamente se arrepende, ele vai com certeza ser levado a quem? A pessoa de Cristo, aos pés do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Então, o que é? Qual é a alegria desse homem? Lá em Romanos 7, quando Paulo fala no versículo 24, ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala bem assim, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos libertou. Então, o que Paulo fez? Ele olha para ele, ele fala, ai de mim, desventurado o homem que sou, não tem nada de bom em mim, eu não presto, eu não estou bem. Eu sou pobre de espírito, eu não tenho nada. Ah, mas tem Cristo, tem uma saída, tem algo que foi proposto para mim. Ah, tem, Paulo. Graças a Deus por Cristo Jesus. A alegria já começa nisso. A alegria já começa no fato como Jesus olha para Pedro e fala bem assim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Você está triste por causa do seu pecado, Pedro? Então você se arrepende, Pedro? Então, Pedro, vem. Vem, Pedro, porque eu te aceito. Eu te recebo, Pedro. Meu irmão, se nós choramos o choro da convicção de pecados e nos arrependemos dos nossos pecados, nós certamente estamos sendo guiados a Cristo. Certamente seremos direcionados aos pés, ao trono da graça de Deus, a fim de encontrarmos o quê? Misericórdia. Então, olha, a alegria começa nisso. Então, há o consolo da salvação. O primeiro consolo que o cristão tem é qual? É o consolo da salvação. Quando o homem vê a si mesmo nesse desamparo terrível, o Espírito Santo faz o quê? Revela Cristo a ele. Porque primeiro o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado. O que é o pecado? Ah, você está nessa situação, você está distante de Deus. E agora? Agora tem a justiça. Que justiça? A justiça divina. E qual é a justiça divina? Jesus Cristo.
Jesus cumpriu a justiça divina. E aí Paulo vai falar lá em Coríntios 15, 21, Paulo fala assim, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Olha o Espírito Santo nos conduzindo a Cristo. E ele nos convence também do juízo. Que juízo é esse? O juízo que já foi em Cristo e você agora está salvo. Olha que consolo. O motivo pelo qual eu estava chorando foi solucionado. Isso é o consolo maior que a gente pode ter. Então, imediatamente você se sente consolado. É por isso que na conversão a gente não chama a pessoa e fala assim, agora chora. Você precisa de pelo menos de uma semana chorando. Vamos ter um luto pela sua vida espiritual de uma semana no mínimo. Depois que você tiver chorado uma semana, eu vou te falar da alegria. Não, a gente apresenta a alegria. Então a pessoa tem imediatamente um consolo. Agora também há um outro consolo. Eu chamei de o consolo da bendita esperança. Por quê? Porque antes de falar da nossa esperança, para olhar o mundo. Se eu virasse para você hoje e falasse bem assim, que esperança pode haver para um indivíduo que não passou por esse choro? Que esperança pode haver para um ímpio? Para alguém que está distante de Deus? Vamos parar para olhar os jornais, para começar. As notícias que nós vemos nos jornais, né? O pessoal até brinca, né? Começou... Você já vem... Bota aqui, né? Por quê? É só notícia ruim, é o que tem. É corrupção em Brasília, é corrupção em Vitória, é corrupção no Rio de Janeiro, é corrupção em todo canto, né? É morte disso, morte daquilo outro. É o governo que faz uma coisa boa, faz o quê? Liberou o auxílio emergencial. E aí tem um monte de gente que não precisa fazendo o quê? Pegando o auxílio emergencial. E aí você vê o tempo inteiro, é só notícia ruim. Aí as guerras, né? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a Liga das Nações para ajudar nisso aí, né? A Liga das Nações não deu certo. Ah, não, vamos fazer então agora a Organização das Nações Unidas, que é a organização que vai fazer como que evite guerra, né? Então faz a Organização das Nações Unidas. E a guerra acabou? Acabou nada. Tá lá, a Palestina tem guerra que não acaba mais. Tem a China enviando vírus para tudo quanto é canto aí. Tem Coreia do Norte e Estados Unidos que aperta a mão, mas pelas costas tem armamento nuclear sendo feito aos montes. A gente olha para o mundo e não tem esperança. Ah, os criminosos foram presos. Não solta os criminosos por causa do coronavírus. Peraí, e a gente que está solto? Não, mas... É injustiça em cima de injustiça, é mal em cima de mal, é abominação em cima de abominação, perversidade em cima de perversidade. Então a gente olha para o mundo e não tem esperança. Que esperança resta ao mundo? Nenhuma. Para o mundo não há qualquer consolo. Agora, e para os justos? E para aqueles que foram salvos em Cristo? Aí tem esperança. Abra comigo em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 20 até o 24a, eu quero ler com vocês, a parte A. Romanos capítulo 8, versículo 20 até o 24, a parte A. Diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Irmãos, quando o crente contempla o mundo, ou mesmo as falhas na vida cristã, as suas próprias falhas na vida cristã, momentos em que acabamos tendo deslizes e choramos o choro por isso, a gente se sente triste, a gente chora com Cristo, porque Cristo chorou e nós choramos com Cristo. E esse cristão, ele geme no seu espírito. E o que ele geme? Esperando o quê? Ele espera ser consolado. E logo em seguida ele é consolado. Por que ele se sente consolado? Porque ele sabe que há uma glória vindoura. Ele sabe que vai raiar um dia a salvação em Cristo eterna. Não é apenas
uma parte dela, mas ela plenamente, ela de maneira completa. E Cristo retornará, e o pecado vai ser banido da face da terra. E no banimento do pecado, há o banimento do choro, há o banimento da tristeza, há o banimento da angústia, da lágrima, do pranto. Nós apenas viveremos em paz eterna com Cristo, em santidade. E aí, então, é o que Pedro fala em 1 Pedro 3,13. Pedro fala: haverá novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? A corrupção? Não. O pecado? Não. A morte? Não. Nos quais habita a justiça divina. Irmãos, quando a gente olha para tudo isso, a gente só pode dizer: ó bendita esperança. Nós somos consolados na alegria da salvação, mas também somos consolados na bendita esperança. A esperança das moradas eternas, a esperança de vivermos face a face o nosso Senhor. Há um hino no cantor cristão que fala: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Ele fala que lá então eu vou ver os meus irmãos. Ele fala: mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Isso tem que nos trazer alegria, irmãos. Isso tem que consolar o nosso coração. Se isso não consola o seu coração, meu irmão, você precisa se converter. Porque essa alegria é a maior e a bendita esperança que nós temos. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Nós somos consolados na salvação e somos consolados na bendita esperança. Quanta verdade tem nessa declaração, irmãos? A menos que saibamos disso, nem crente nós somos. Porque se você não sabe que choro é esse, se você não sabe que consolo é esse, nem crente você é. Você precisa se converter. Se converte. Porque nesse choro, tem consolo prometido. Se somos crentes, então nós temos a certeza dessa realidade. Temos certeza da alegria de saber que os nossos pecados foram perdoados. Temos a satisfação de ter recebido a reconciliação com Deus. Temos júbilo de saber que Deus nos conduzirá à glória proposta. E temos o regozijo que se deriva dessa esperança. A esperança viva. A esperança da volta de Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você não se importe de chorar o choro dos que são consolados. Mas se você não passou por isso, busque em Deus essa convicção. Só para você saber, essa convicção acontece durante a pregação do Evangelho, durante a mensagem. É nesse momento que há a convicção de pecado. Convicção de pecado não vem em experiências individuais, não vem em arrepios, não vem em sensações, vem na exposição das Escrituras. Amém?